políticas, né? Esse imaginário e essa autocriação, esse trânsito dessas mulheres por esses imaginários foi um tema importante para a gente, né? Como pensar a relação da direção de arte com um tipo de filme que se propõe a trazer o real para a tela. Era essa a nossa questão. Mas, ao mesmo tempo, também a gente partia de um entendimento, de uma consciência de que a presença de uma câmera, a presença de uma realizadora, professora, uma equipe de mulheres, né, a nossa própria presença na casa dessas pessoas, as conversas que a gente tinha com essas pessoas, já era, em alguma medida, uma interferência no cotidiano dessas pessoas, né? Então, a gente buscou o tempo inteiro um processo que a gente chamou de mediação. Na verdade, as diretoras de arte verdadeiras desse filme são essas mulheres, né? E todo esse processo foi feito através do diálogo, porque quando a gente filma, a gente precisa se organizar de alguma maneira. O cinema, mesmo quando ele busca registrar o real, quando ele está, né, na busca pela verdade da vida cotidiana dessas pessoas, ele tem uma forma própria de se organizar. Então, na verdade, esse processo da relação da direção de arte com a direção de fotografia, até mesmo com a produção, ele tinha esses dois vetores principais. O primeiro era entender algumas imagens e o que era o cerne do que a gente estava discutindo. Como é que a gente lidava com aquela profusão de espaços, imagens, lendas, né? Com as questões que nos interessavam e com as questões que eram trazidas pelas próprias personagens, né? Que a gente chamava assim. E, ao mesmo tempo, como é que a gente se organizava para viver, para, né, recriar esse cotidiano, para essa autoencenação do cotidiano dentro da nossa estrutura de produção. Então, foi um processo muito rico, assim, e um processo de descoberta coletiva, né? Enfim, eu acho que para começar, a gente vai por aí. Não sei se alguém já se anima a fazer uma primeira pergunta. Então, vou continuar perguntando. Não se anime, não me deixem aqui falando sozinha com essas duas mulheres que têm tantas coisas para contar. Apenas uma lá, ótimo. Estou meio suspeita e a minha pergunta não é direta para a minha filha, que é a Tainá. Bom, vou relatar várias questões que passaram esse processo, acho que todo, assim, do filme, né? Primeiro, dizer que eu sempre quis trabalhar muito, vou começar por trás das câmeras, né? Eu acho que é um pouco isso. Eu sempre quis muito trabalhar com uma equipe majoritariamente feminina, né? De mulheres. Essa era uma questão importante. E por isso Passarreira fez também, não só mulheres na tela, mas também grande parte da equipe é composta por mulheres. Segundo, eu queria muito trabalhar com as minhas colegas, né, professores da UNILA e também estudantes. Então, grande parte também da equipe é composta pelos colegas de trabalho e também pelas estudantes, algumas que estavam já se formando, outros que já tinham se formado e outras que estavam começando essa trajetória na universidade. Teve alguns momentos muito importantes nesse processo todo, né? Eu acho que um deles foi quando a gente fez uma roda de conversa entre nós e entre as personagens, as mulheres trabalhadoras, porque nós queríamos muito também nos apresentar enquanto mulheres trabalhadoras, ou seja, nós não estamos trazendo e levando mercadorias, mas nós estamos aqui com essa câmera, que é nosso ofício, né? A gente vê o mundo, se coloca no mundo do trabalho, por meio dessa relação com o cinema, com a arte
e com a câmera, né? Então, foi um momento que a gente, na verdade, nós conversamos sobre tudo, especialmente sobre maternidade, sobre história de vida, e foi muito além, né, só de pensar nesse universo de trabalho e de mulheres ali trabalhando cotidianamente, tentando sobreviver, viver, sonhar e tudo mais. Então, foi um espaço de troca muito, muito importante, assim. Eu acho que, assim, muitas coisas que eu queria trazer nesse filme eram muito também o que eu vejo, né, nessa região de fronteira, que é essa relação de avó, mãe, filha, e essa continuidade, né, a continuidade que não é só também do universo de trabalho, mas é dos sonhos, é dessas lendas, é de todo esse imaginário que vai se costurando nessa fronteira. E então, são muitas, eu acho que é muita emoção o tempo todo, assim, desde quando eu comecei a conhecer essas histórias de vida, de uma mulher que vai me levando a outra, da Cleide, que eu conheço no táxi como passageira dela, né? E daqui a pouco ela me diz, olha, eu tenho uma mãe que viveu e nos criou transportando mercadoria e me leva até a mãe dela, e depois a irmã e a filha que acaba de nascer um pouco antes de a gente começar a filmar. Então acho que assim, foi se costurando, né? Eu gosto de contar essa história da costura, porque o filme ele é um entrelaçamento de histórias que parte também de um artesanato que tem no Paraguai, que se chama Nhanduti, que é em Guarani teia de aranha. E é um artesanato que é tecido pelas mãos das mulheres artesãs. Então também o conceito do filme, esse encontro entre mulheres, se deu muito, né, o conceito que eu tentei trabalhar é como a gente pode costurar esses afetos, né, colocado neste território, nesse encontro, entre tantas histórias de vida, daquelas mulheres que estavam na frente das câmeras, contando as suas histórias, mas também dessas mulheres que estavam atrás das câmeras, trabalhando juntas, muitas de nós pela primeira vez, né? Uma relação muito horizontal de trabalho, acho que também um pouco isso, assim, né? A ideia era a gente tentar diminuir um pouco essa hierarquia que o cinema estabelece no mundo do trabalho, mas o cinema especialmente tem uma hierarquia bastante rígida, né? E acho que um pouco era isso também, a gente tentar de fato ser um espaço muito colaborativo, em que todas pudessem ter. Tainá mesmo, né, foi diretora de arte, não teve todo o tempo, não pôde estar todo o tempo. Quem esteve lá dirigindo a arte também era a Fran, outras mulheres, colegas, que hoje são colegas, eram nossos estudantes, hoje também são nossas colegas, e que estavam ali, né? Então a gente também, todo o espaço foi de muita colaboração, e acho que o tempo todo foi muito emocionante, assim, tanto de conhecer essas histórias de vida, de poder, de alguma forma, fazer com que elas se encontrassem, e também nós, né, enquanto mulheres trabalhadoras do cinema, que nos posicionamos no mundo através da arte, né, através desse encontro tão bonito que é a arte, tão necessário e tão emancipador. E é para isso que a gente faz cinema, eu acho. Enfim. Bom, de fato o processo foi um processo muito interessante. Foi a primeira vez que eu fiz um filme com uma equipe majoritariamente composta por mulheres e, de fato, foi uma experiência muito diferente de outras experiências que eu já tinha tido no cinema. E, ao mesmo tempo, né, pelo próprio propósito do filme, o processo todo muito dialogado e essa possibilidade de trabalhar. A gente tinha um roteiro de documentário, mas, ao mesmo tempo, aquele roteiro ele era um guia. E a gente foi entendendo o que a gente queria tirar dali, como é que a gente mostrava aquelas situações, né? Então, foi uma experiência realmente muito interessante. A direção de arte é uma área, majoritariamente, a área das mulheres no cinema. E essa é uma outra reflexão que também me chega por meio de diálogos em sala de aula com estudantes. Por que será que a direção de arte é essa área majoritariamente feminina? O que tem de diferente? Qual é o fazer específico da área da direção de arte que faz com que, não por acaso, ela seja uma área composta, na sua maioria, por mulheres? Pesquisas recentes da Ancine revelaram isso. E essa reflexão nos leva, né, para
não especificidade do trabalho da direção de arte, que é um trabalho que lida com as coisas do mundo, que lida com a vida das coisas, né? Com a vida doméstica, os objetos do dia a dia, coisas que todo mundo tem em casa, diferente de uma câmera profissional de cinema, diferente de um gravador profissional de cinema, e perceber essa relação, né, das mulheres com a construção dessa camada da significação do cinema também foi muito interessante, porque não foi uma reflexão que sempre esteve presente, consciente no meu exercício do meu ofício como diretora de arte, embora majoritariamente eu me visse cercada por mulheres dentro desse departamento, mas numa interlocução com outros departamentos menos femininos. E perceber isso desta área me fez, acho que, desempenhar o meu trabalho de uma forma diferente e reconhecer a potência desse manejo das coisas do mundo, que é parte do nosso trabalho, e que muitas vezes é um trabalho que é invisível, né? A direção de arte é um trabalho muito invisibilizado, nesse estilo de cinema clássico, narrativo, né? Que busca mimetizar espaços e ambientes e personagens com espaços e ambientes que a gente poderia conhecer, visitar no nosso dia a dia. Então, pensar essa invisibilidade desse departamento relacionada a essa presença das mulheres nesse departamento me abre para pensar outras invisibilidades femininas e outros trabalhos que estão sendo feitos todos os dias, né, e que não estão sendo vistos. Então, acho que esse filme ele chega nesse momento, né, de uma reflexão já encaminhada. Eu acho que a parceria com a Lu Bazejo também foi incrível, diretora de fotografia do filme. A Lu é uma das criadoras, junto com o Nino, aqui, depois o Nino pode falar, posso fazer uma pergunta sobre o DAFB, que é um coletivo de diretoras de fotografia mulheres. Esse movimento do DAFB, ele foi inspirador para a criação também de um coletivo de mulheres diretoras de arte. Então, esse olhar para o ser mulher e trabalhar no cinema, e entender, né, esses caminhos possíveis ou às vezes mais facilitados, como é o caso do ingresso da mulher na direção de arte, ou às vezes mais dificultados, como é o caso da mulher na direção de fotografia, né, e trazer esses processos que parecem naturais, mas que quando a gente vai mergulhando em algumas camadas um pouco mais profundas, a gente vai percebendo, né, o quanto de construções nos colocam, né, e nos possibilitam determinados lugares. Então esse filme ele tem muito isso, assim, ele tem um reconhecimento de que este fazer do mundo, né, esse mobilizar das coisas, do café que é feito de manhã, o cocido que a mãe compra para a filha, que a vida está nesses pequenos gestos, nessas pequenas ações que ninguém repara, que não ganham manchete de jornal, né? Mas que constituem os filmes e a vida. Eu acho que é isso. Não sei se eu respondi. Vocês puseram os homens nas caixinhas? Como assim? Não, deu a perceber que cada caixinha que abria tinha mensagens, tinha retratos dos homens não presentes. Olha que interessante, né? Na verdade, eram fotos de família, não necessariamente, né, foi tão intencionalmente assim colocar homens ali, né? Mas de fato me chama a atenção ter reparado isso, porque aparece mesmo mais homens nessas fotografias. Olha a direção de arte aí. Mas enfim, mas é importante dizer também, gente, que a gente teve também, né, vários homens que colaboraram, né, tanto na equipe.
eles ficaram mais carregando piano, né? Ficaram mais carregando equipamento, enfim, né? Não familiar. Então, e aí é isso que eu ia comentar agora, né? A gente tem, claro que essas famílias têm homens, né? Nós não escolhemos fazer, apesar de que algumas mães são mães solo, né? A própria mãe da Soledad é uma mãe solo, enfim. Então, os homens estão ali também, existem, a Soledad tem um companheiro, Maria tem um companheiro, a filha de Maria também, só que é isso, o que a gente queria mostrar é a história das mulheres, né? Nesse sentido, a câmera estava voltada para as suas histórias de vida, e são escolhas, né, que a gente faz mesmo, mas eles estão presentes, é claro. Foi muito por conta da lenda, da história dos meninos que foram para a guerra, porque já não tinha mais homens. Então a pergunta que eu fiz foi exatamente com relação a isso, como se as caixinhas fossem memórias. Sim. Não, as caixas é isso, a caixa um pouco significa isso, né? A memória, o legado, né? Essa ideia de também o que fica, né? Para essas filhas, para essas netas e também o desejo, enfim, de poder seguir talvez outros caminhos, né? Outras travessias. A caixa fica em aberto mesmo, né? Cada uma leva para si como o melhor desejar também para a sua história de vida, essa caixa, esse legado, essa memória, né? Desse lugar. Queria pedir para vocês duas falarem do desafio de trazer essas mulheres para as telas de uma forma diferente do que a gente costuma ver nessas representações de fronteira, em especial de mulheres nessas fronteiras, né? Quando a gente pensa em mulheres ali nessa fronteira, a gente já tem todo um repertório imagético, um repertório de representações e com o qual vocês necessariamente têm que dialogar, né? Concordando ou não, e em que certa medida dá para escapar ou não, enfim, acho que isso deve ter sido um dos principais desafios, né, do filme. Sim, foi. E a gente, no processo, né, Fran, essa foi uma questão assim, que a gente viveu junta. A Fran tinha um desejo no início de trazer esse show da churrascaria Rafaim, que é um show folclórico, assim, de dançarinas e dançarinos, que apresenta alguns números e números de danças tradicionais dos países ali da Tríplice Fronteira e, ao mesmo tempo, uma encenação da lenda Nandaipi. E, ao mesmo tempo, quando eu não conhecia o show, eu nunca tinha ido a esse show. E foi uma experiência incrível, porque é impressionante como, né, a representação ela dá a ver a visão de mundo de quem a constrói, né? Então, esses cenários, essas luzes, os tempos cênicos dos shows, o próprio porte dessas mulheres, né? Essas mulheres bailarinas todas com esse cabelão, esse tipo indígena, e eu acho que não só ali. Eu acho que Foz do Iguaçu, como a Fran falou, né, por conta de ser um destino turístico e dessa cultura, desse turismo de superfície, né, é um turismo pré-programado, né, e que as pessoas passam rápido, né, as pessoas não vão além das lojas de importados de Cidade Leste, né? As pessoas não vão além do Rafaim Show, não interessa de onde veio a lenda da Naipi, quem são esses povos que estavam ali, é tudo oferecido numa camada muito superficial e com uma estética muito própria, né? Uma estética do artifício, uma estética que remete a um certo tempo de um passado de glória daquele destino turístico e até um certo entendimento de turismo, né? E que, se a gente começa a pensar, tem a ver com o repertório, né, de musicais de Hollywood. Se a gente for pegar a origem, né, desse repertório estético, é uma salada, mas ao mesmo tempo uma salada que dialoga, né, com a cultura popular,
com questões que são muito próprias ali da região e questões, né, que vêm empacotadas de fora para dentro. E essa foi uma questão, né? Como lidar com esse padrão representativo que está dado, mas ao mesmo tempo sem também se colocar numa postura preconceituosa em relação a isso. Porque, por outro lado, a questão da lenda da Naipi, do Tarobá, é uma questão que está presente na cidade, em outros lugares além do Rafaim Show, né? Murais que estão espalhados pela cidade, feitos pelas prefeituras, enfim, como instalações urbanas, ou murais pintados à mão pelo dono de um estabelecimento, né? As comunidades indígenas estão por ali, pessoas de comunidades indígenas estão por ali. Então, tem também uma certa apropriação pelas pessoas dali desse passado e um autorreconhecimento também desse lugar. Então, como trazer esse olhar para o filme, né, sem ridicularizar essas representações, sem diminuir a importância que essas representações têm na constituição das identidades ali daquelas pessoas, né? E no fim das contas a gente ficou super triste quando a gente não pôde filmar o show, mas ao mesmo tempo, como a gente estava vivendo esse processo colaborativo com essas mulheres que estavam ali se colocando em tela, coube a elas trabalhar essa autorrepresentação. Então, assim que a gente percebeu que a gente não ia poder entrar lá nesse show, a gente convocou essas mulheres, bailarinas e coreógrafas, para trazerem a sua própria Naipi, né? Então, aquele figurino da Naipi foi desenvolvido pela Alejandra, que era bailarina, que eu não sei se até hoje, mas que na época era quem dançava a Naipi, e que gosta de moda, e que fez os desenhos, e que fez os croquis, e se colocou, e tá linda aquela Naipi. Então, a gente, enfim, sei lá, não foi fácil, mas a gente, eu acho que o caminho que sempre nos guiava era esse caminho da colaboração, de se abrir para o que aquelas mulheres podiam trazer, para o que elas acreditavam e para a forma que elas poderiam contribuir com isso, porque era sobre elas, né? A gente estava ali só procurando como ver melhor, não sei. Acho que tem uma outra questão também, quando a gente pensa em fronteira, né? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, né? O que vocês conhecem de fronteira, o que vocês imaginam, né? E eu acho que essa coisa do contrabando, do tráfico, enfim, todo esse estereótipo que existe sobre essa região é muito forte, muito presente, né? Então todo mundo acha que a gente, Foz do Iguaçu, é extremamente perigoso, enfim, né? Não que não seja, também tem tudo isso, né? É uma fronteira trinacional, onde passa muita coisa acontece, a entrada do país de muita coisa. Enfim. E aí, mas uma coisa que eu queria muito era deslocar um pouco o olhar disso. Então, por exemplo, fui questionada em vários momentos durante a escritura, tanto do roteiro, porque eu convivi com essas mulheres durante muitos anos, aí fui escrevendo o roteiro, como se fosse uma ficção, né? Roteirizando essa encenação da vida delas, li com elas esse roteiro, e elas deram sugestões de como é que a gente poderia fazer um pouco diferente, porque ela, de fato, não é um olhar observacional simplesmente, né? Elas estão reencenando as suas vidas, né? Inclusive, com Tainá, diretora de arte, escolhendo com elas uma roupa, para qual dia, a sacola, enfim, tudo isso um trabalho ali junto com elas, né? Então, teve toda essa reencenação. Mas uma coisa que para mim é muito importante é a gente se deslocar desse roteiro turístico, do que é conhecido na fronteira, que é o contrabando das cataratas. Então, assim, por mais que elas trabalhem com informalidade, enfim, não era o principal isso. Eu queria entrar na casa delas, queria me aproximar das suas histórias de vida, da sua relação com a sua filha, com as suas mães,
Enfim, era essa era a ideia, aproximar daquele bairro Remancito, que é um bairro de periferia, por exemplo, onde as meninas estão jogando vôlei. É um bairro que diz que é super perigoso, ninguém entra lá, não pode, não sei o quê. Não, eu quero entrar lá, quero ver qual a vida delas. E aí eu chego lá no final de tarde, aquela mulherada incrível, jogando vôlei, se divertindo, família se reunindo no bairro, e é isso, né? Então a ideia era justamente a gente poder também sair um pouco desse imaginário comum, do senso comum que a gente tem de Foz do Iguaçu, irmos para os bairros, como a Tainá já mencionou, Foz do Iguaçu é uma cidade muito invisibilizada, as políticas públicas todas estão voltadas para esse turismo, então tudo é feito para a gente que vem de fora e não para as pessoas que vivem naquele lugar. Então a gente queria ir para os bairros, queria ir para a casa da Dona Maria no bairro, ir para o bairro Remancito e entrar na casa dessas pessoas, dessas mulheres maravilhosas. E também se deslocar um pouco desse imaginário de que elas vão ser presas amanhã, então, né? Então também tem muito isso, mas não tem nenhum, vários momentos me questionar, mas não tem nenhum momento delas sendo presas na aduana, ou de alguém atacando elas na aduana porque elas estão levando mercadoria demais, enfim, né? Coisas que se espera de um filme de fronteira, né? Especialmente com mulheres trabalhadoras também que trabalham com o comércio informal. Mas não era, na verdade, a intenção reforçar isso, né? Por mais que isso aconteça, faz parte também daquele cotidiano, das contradições que estão colocadas naquele lugar. Mas a ideia era a gente conseguir também se aproximar mais da vida dessas mulheres, da luta diária, desses sonhos, desse cotidiano, dessa vida de sobrevivência ali. E mais do que momentos, né, de tensão, enfim, de tantas outras coisas, era trazer também essa esperança, né, de seguir vivendo nesse lugar e que as novas gerações tenham outras perspectivas de vida também, um pouco isso. Eu vou falar de novo. Eu quero elogiar a linguagem poética que foi adotada para contar todas essas histórias. O filme está muito bonito, o filme está muito emocionante, eu chorei em vários momentos. Isso é muito raro, porque eu sou de chorar mesmo. Mas só choro quando as coisas me tocam. E elogiar muito também uma coisa que pode ser que ninguém tenha reparado, mas que eu vi logo de cara. Os créditos iniciais estão lindos. Com aquela coisa do rio se sobrepondo à cena, o filme está muito bonito aqui. Parabéns. Então, Fran, comenta um pouquinho sobre o desenvolvimento, né, da narração e também dos créditos. Na verdade, bom, te agradeço, né, pela generosidade também do comentário, do olhar e da emoção, né? Sempre bom também ver que os filmes tocam nas pessoas, acho que é para isso que a gente conta histórias também. E aí, essa questão da poesia, para mim, era muito importante, né? Eu, além de fazer filme, às vezes me aventuro um pouco também na escrita, né? E fui, durante o percurso do filme, escrevendo também essas narrativas por meio de poesia. Então, a narração, na verdade, faz parte, inclusive, de um livro que se chama Fronteiriça, que é um livro de poesia que eu acabo também de lançar junto com o filme, que eu vou fazendo pequenos relatos dessa experiência de acompanhar essas mulheres, e não só, né, de outras vivências também, mas que está atravessado muito pelo filme, né, por esse ir e vir na fronteira durante a pesquisa do filme. Então, para mim era muito importante que tivesse essa poesia. A Soledad é uma artista, né? A Soledad, quem faz a narração, ela é uma artista, e a gente gravou uma vez só. Isso é o mais impressionante, porque ela se apropriou desse texto, dessa poesia e narrou de uma forma incrível, assim. E porque também se entregou muito, né? A Soledad se entregou muito a esse projeto, essa história. Para ela era muito importante, justamente porque, enquanto Felícia e Dona Maria diziam, mas por que você quer contar nossa história? Nossa história é tão insignificante, né? Porque todo mundo, nós trabalhadores, achamos que nossa vida não tem sentido de estar na tela, né? O importante é estar na tela, só artistas. Por que a nossa história está na tela? Então, mas para a Soledad, que era uma artista, ela tinha uma outra consciência sobre esse processo, né? Então, ela, além de tudo, ela colaborou muito na produção do próprio roteiro, as coreografias também, então ela também atuou, né, nesse momento de criação da coreografia, seja com as estudantes dela, nos vários momentos que ela aparece com as meninas, alunas que são
que estão dançando, mas também, né, naquela coreografia final e também na poesia, né? Então acho que ela é uma grande colaboradora aí de tudo, né, desse processo da poesia, de como vem aparecendo, seja pela dança e também pela própria narração, mas era uma questão que aí muito particular da minha forma mesmo de me relacionar com o fazer artístico e com o próprio cinema, né, que está atravessado. Para mim a poesia é fundamental, então queria muito que aparecesse no filme. E sim, o início eu acho maravilhoso também. A ideia, na verdade, daqueles créditos iniciais com os rios surgiu do diálogo da Virgínia, que é a nossa montadora, a Virgínia também, nossa colega lá da Unila. Eu digo nossa ainda porque a Tainá saiu ou não saiu, nunca vai sair lá da Vila, né? Enfim, está aqui no Rio, por sorte dos cariocas, voltou, mas... e a Virgínia Osório Flores, né, que é a nossa montadora do filme, que na verdade é gaúcha, mas viveu grande parte da vida aqui no Rio de Janeiro, é uma grande montadora do cinema brasileiro, né, está lá na Unila colaborando com a gente agora no curso de cinema. E ela, com o filho dela, porque quem faz é o filho dela, inclusive o Gabriel, nós, na hora da montagem, né, pensando, dialogando, a gente, poxa, acho que tem tudo a ver, né, trazer o rio e o encontro das águas, e eu também acho que é muito bonito. E é muito legal também aquele início, né, que a gente trabalha com as duas línguas, né, direção de arte, direção de arte, e trazendo o nome das mulheres aí que foram fundamentais para a realização do filme. Eu gostei muito do filme, achei as opções que vocês escolheram muito bonitas, porque é uma vida dura, uma vida seca, e vocês trouxeram com uma delicadeza que eu acho que cresce dentro do filme, inclusive aquele final ali é o ápice, né? E o Eduardo Coutinho? É uma referência importante. Não, achei o máximo. Sempre com a cadeira vermelha, está esperando alguém, aquela cadeira vermelha, aliás, ela andou por vários cenários, né? Vários ambientes. Muito bem, só queria parabenizar vocês. Então, vou pegar um gancho, que acho que ela comentou algumas coisas bem bacanas de vocês refletirem, né? A primeira é essa opção pelas entrevistas, né? A gente podia esperar que essa entrevista acontecesse na casa das pessoas, já que a gente tinha visto coisas na casa das pessoas, e vocês fazem uma opção diferente, fazem uma opção por um cenário, que é esse cenário para todas essas mulheres, né? Então, aí a gente já tem uma quebra de expectativa, e vou pedir para vocês falarem daquela performance final também, como é que foi a criação, junto com personagens, mas também entre arte, foto e direção. Sim, pois nesse processo de criação coletiva é difícil, né, da gente separar, porque foi tudo tão orgânico, mas a cadeira, a Cília Kabler, isso, é uma peça de mobiliário que tem todos os lares do Paraguai que a gente visitou. Na Casa da Sole, eu achei esses dias uma foto, na Casa da Soledad, ela tem uma parede onde ela pendura a Cília Kabler dela. Tem 4 ou 5 cadeiras, porque é um pátio assim, que é um lugar meio de passagem. É uma passagem para o real quarto dela, que vai também para a casa de cima, que é onde vive a irmã dela. Mas é um pátio espaçoso. Então aquelas cadeiras elas ficam penduradas ali na parede, esperando um momento em que elas vão poder descer da parede para a família se reunir, conversar, tomar um tererê ali. Na casa da Felícia também, várias, tinha uma vermelha, tinha uma que tinha sido restaurada, e as lojas no Paraguai vendem aquela espécie daquela mangueirinha bem fininha. No Rio Grande do Sul, no Paraná, é fácil achar Cília Kabler. Aqui no Rio que a gente perde de não ter. Mas, na verdade, foi da observação da presença daquele móvel naquelas casas que a gente foi, né, e a
a Fran falou, vamos trazer uma Cília Cabra, e ao mesmo tempo também, né, a ideia do Nhanduti, a ideia dessa trama, e ao mesmo tempo também o pensamento dessa imagem de trajeto do ir e vir das mulheres, foi uma imagem conceitual que a gente percebeu que era importante. Quando a gente estava pensando o cenário, em algum momento, houve uma proposta de um cenário com um fundo que fosse, né, de uma trama, mas, por outro lado, a gente, na nossa pesquisa de campo de Ciudad del Este e das próprias casas, a gente percebia essa profusão de cores, especialmente em Ciudad del Este. As casas são muito coloridas e são cores saturadas e contrastantes e usadas com muita propriedade. E a gente entendia que a nossa câmera ia transitar por esse espaço muito colorido e a gente queria esse colorido em tela, mas ao mesmo tempo a gente entendeu que às vezes era necessário rebaixar um pouco, era necessário que a visualidade não fosse o estímulo, que era para justamente a gente dar o espaço para a imaterialidade daquilo que aquelas mulheres estavam falando. Então foi quando a gente pensou essa ideia desse cenário ser mais neutro e ao mesmo tempo também a ideia do cenário feito de papelão, né? Ela vem também da pesquisa de campo, né? Dos materiais usados ali. Então, era quase como se as mulheres estivessem dentro daquelas caixas. Era o que de fato a gente queria associar a essas caixas eram esses relatos, essas histórias de vida. Então, ao mesmo tempo que a gente precisava de um contraponto visual para essa exuberância do colorido de todos os outros lugares, a gente também queria um lugar onde essas mulheres fossem o foco principal. Eu acho que eu ia falar mais uma outra coisa, mas eu esqueci. Da performance, sim. De novo, né, a gente em visita de campo, a gente, em Ciudad del Este, as pessoas passam carregando muitas coisas, né? Passam carregando caixas pesadas, cestos na cabeça, ao mesmo tempo, aquele conjunto de murais que a Soledad passa na frente, traz mulheres carregando cestos na cabeça, a dança que a Soledad faz com as meninas lá da aula de balé, né, mais uma vez se remete a essa carga. Então, teve um momento que a gente ficou refletindo sobre essa carga. Quando é que essa carga ela é do esforço do trabalho, do transporte da mercadoria, e como, ao mesmo tempo, na dança paraguaia, né, o esforço de carregar a água de um poço que vem de não sei de onde, que a Soledad até conta essa história, ela é apropriada. Existe também a dança das botelhas, que como é que esqueci o nome daquela que fala? Foi um cavalito de batalha, que era uma dança das botelhas. Dirce. Então tem uma outra dança paraguaia que as mulheres empilham garrafas na cabeça e dançam com 4, 5, 6, 10 garrafas empilhadas na cabeça. Então a gente, em algum momento, surgiu essa ideia de que esse carregar coisas, ele poderia ser ressignificado em algum momento nesse desejo, né, de se dedicar somente à dança, somente à arte. E aí a Fran vai falar mais desse processo. Eu acho que, basicamente é isso, né? Eu acho que uma coisa importante é essa transformação dessa carga, desse peso do cotidiano do trabalho, no que eu acredito que é central e para a transformação da nossa sociabilidade. Aí eu vou falar aqui uma fala bem política mesmo, porque eu acho isso mesmo. Acho que o capitalismo, a sociabilidade capitalista nos massacra e impede que a gente possa viver, nos emancipar e viver outras coisas, entre elas a arte. E por isso que eu acho que a arte é um dos grandes pilares da emancipação, assim como outros, né? E por isso que a ideia também era transformar essa carga
na arte e na possibilidade de nós conseguirmos dançar e fazer tantas outras coisas na nossa vida que não só trabalhar, né? Eu acho que essa é uma questão importante. Além disso, teve a colaboração, né, essa dança final foi construída por vários pés e mãos, não só da Soledad e nossos, né, tanto na interpretação desse material, de como construir, mas também a Sabi Bus, que fez a coreografia, que é uma bailarina, atriz argentina, que também cruza muito a fronteira e que colaborou, veio nos ajudar a pensar também essa coreografia. E também trabalha com cinema e está sempre ali naquela região, conhece muito bem aquela região também. Foi a pessoa que me levou, inclusive, a Soledad muitos anos atrás, quando eu comecei a pensar no filme, contei para a Sabi, e ela me levou, ela me disse, me lembro, eu tenho a personagem perfeita para o teu filme, é a Soledad, porque é alguém que cruza mercadoria, dança, dá aula, e é uma pessoa que eu acho que você precisa conhecer. Então, quando a gente começou a pensar também nessas coreografias, eu chamei a Sabi, porque acho que era muito importante ela participar desse momento, né? E tem uma coisa que eu acho que é fundamental, assim, é coisas que às vezes acontecem, né? Os problemas de produção que às vezes se tornam problemas bons e acaba surgindo aquela imagem final que a gente vê Cidade do Leste. Não era para ser ali, a gente queria muito fechar a ponte internacional, queríamos que a Soledad dançasse sobre a ponte internacional, que é uma imagem linda, incrível, de fato deve ser muito impactante, né? Só que é muito difícil, em termos de produção, você parar uma ponte internacional, né? Até pode fazê-lo, né? Enfim, mas aí hoje a gente chegou um momento que a gente achou que ia dar muito trabalho, de fato ia dar muito trabalho, a gente fechar a ponte, e aí a produção, por acaso, porque foi por acaso mesmo, encontrou aquela locação, que é um mirante que está abandonado, que na verdade era para ser um mirante para quem vem do Paraguai de fazer suas compras pudesse parar e apreciar então a cidade e o rio, né? E eu mesmo não conhecia esse lugar, e nessa pesquisa de locação a gente acabou encontrando esse lugar que foi perfeito também, e inclusive a própria dança da Soledad é no teto de um estacionamento, né, embaixo da ponte, assim, coisas que vão surgindo nessa pesquisa, nesse lugar, e que acaba ficando perfeito, assim, porque a gente queria, assim, mas nada foi aquela cena final ali, a gente descobriu no processo mesmo, assim, foi acho que tanto a dança, esses elementos, né, de transformação também, por mais que a ideia tivesse ali, né, de ser feita de alguma forma, quanto aquele espaço também cênico, né, que acaba surgindo durante a própria rodagem, né, porque não tínhamos aquele cenário, aquela locação. A gente começou a fazer o filme ainda pensando que a gente ia finalizar ali fechando a ponte. E aí, enfim, mas é um pouco isso, assim. E as outras coreografias que teve durante o percurso, das meninas dançando ali também, em função da Batalha de Acostanhu, enfim, aí tudo é a Soledad mesmo que nos ajudou, né, a pensar também, porque ela cria coreografia todos os dias. Ela é uma grande professora e coreógrafa, super premiada, inclusive, acabou essa semana, as alunas dela viajam pelo mundo dançando, dança paraguai, criando coreografia, enfim, então ela que nos ajudou também a compor, né. Eu queria perguntar como foi, você disse que conheceu uma delas no táxi, a outra foi a coreógrafa que indicou. Como foi para essas mulheres a recepção da ideia de quero fazer um filme com a história de vocês? Porque, como vocês já colocaram, entra dentro da casa dessas pessoas, explora diretamente a intimidade, a história de vida delas, né? E não deve ser muito fácil, assim, vamos fazer um filme com essa história. Muitos anos de convivência. É preciso dizer que esse filme, antes de ser filmado, teve quase 7 anos aí de pesquisa, de convivência, de muito relação de confiança, de afeto, né, assim, de construção mesmo dessa relação, né. E aí eu fui cultivando, né, essa relação, essa troca. Claro que eu acho uma coisa bem importante sempre que eu digo, assim, inclusive na sala de aula dos estudantes e também todas as falas, eu começo qualquer relação assumindo a câmera, não a câmera ligada, mas a câmera presente e dizer para todas as pessoas, eu me relaciono com o mundo, eu penso o mundo a partir desse instrumento que é a câmera fotográfica,
que é a câmera que me acompanha o tempo todo. Então, a nossa relação vai ser mediada também, em algum momento, por essa minha compreensão que eu tenho de contar histórias e tudo mais. Então, desde o primeiro momento, todas elas sabiam que tinha uma câmera nessa relação, poderia ter uma câmera nessa relação, né? Essa era a vontade. Mas foi um longo processo, assim, de muita convivência mesmo, né? Então, com a Felícia, eu passava, né, quase 15 dias no mínimo, ia lá, conversava com ela, ficava trabalhando uma manhã toda lá com ela, conversando, explicando o que era um filme, como é que se faz um filme, enfim. Também com as outras personagens, né? E com todas elas sempre muito esse diálogo. Talvez eu acho que as que menos a gente conseguiu dialogar, assim, também por dificuldade da língua e também por ter entrado já depois, foi as próprias macás, né? As indígenas macás. As macás também é importante dizer, gente, que esse povo macá só tem no Paraguai, né? No Chaco Paraguai, uma comunidade de Cidade Leste. A gente conhece muito os guaranis, né, naquela região toda, inclusive uma das línguas, é a língua oficial, né, do país, assim como o espanhol é também o guarani, né, no Paraguai, mas os macás é um povo muito específico que só existe no Chaco do Paraguai, uma comunidade pequena e parte dela está ali em Cidade Leste. E também é uma língua muito específica, então é difícil também a gente conseguir, né, ter pessoas que pudessem fazer a tradução, mas elas também falam, né, claro. Então foi talvez o grupo que eu tive menos convivência durante esse tempo todo, né? Mas também a gente teve e teve uma abertura muito grande, a gente conseguiu estabelecer essa relação muito bem. Mas acho que é isso, nunca é simples, eu acho que depende muito, claro que cada projeto, cada história também tem seu processo, né? Eu escolhi fazer esse filme depois de um bom tempo, queria ter condições materiais, né? Poderia talvez ter feito esse filme com outras condições materiais, mas eu queria ter um recurso, então eu esperei ganhar um edital para a gente poder ter ali possibilidade, né, de a gente trabalhar com tranquilidade, trazendo toda a equipe, tendo todo mundo, tendo equipamento, enfim, estrutura que dependesse, né, e também o tempo, né, de maturação da própria história, né? Eu acho que cada projeto tem uma necessidade, no caso desse, tinha que ter esse tempo, né? E durante esse tempo eu fui cultivando mesmo essa relação com todas elas, então já tinha ido, né, a gente não chegou para filmar no dia, né, como a gente conviveu muito, eu fui tomar chimarrão com a Dona Maria na casa dela, visitei o bairro Remancito antes, atravessei de canoa várias vezes aquele rio com a Felícia no final do trabalho, ia com ela atravessando de canoa, enfim, então é isso, né? Nesse caso muito essa troca que a gente teve, uma generosidade imensa, né? Acho que preciso dizer, essas mulheres tiveram uma generosidade imensa de contar suas vidas e de poder estar ali, e se interessaram muito por isso, para elas também era muito, né, muita curiosidade, o que é fazer cinema, né, o que é o cinema, então acho que era interessante também essa relação. Eu gosto muito de contar que a Felícia chegou, acho que 2 dias antes de filmar, ela não queria mais filmar, e ela decidiu, não quero mais filmar, e enfim, imagina, né, você fica todo o planejamento feito, todo o plano de rodagem, as pessoas se deslocam, né? A gente para a nossa vida para filmar e um dia antes a personagem diz, olha, não vai ter mais filme, né? E, bom, aí a gente conversou, enfim, vamos lá, coragem, Felícia tem que estar com a gente. E no fim das contas, Felícia virou quase produtora praticamente do filme, né? Ela que conseguiu a canoa depois, ela começou ela parou de trabalhar alguns dias, porque ela dizia que ela não poderia parar de trabalhar, né? Ela parou de trabalhar vários dias depois, descansou e foi com a gente filmar até na ilha, entendeu? Foi para a ilha com a gente, foi para a performance final da Soledad, ela queria ver a Soledad fazendo a performance, e foi ótimo, então também tem isso, né? Sempre é um risco, claro, e a gente respeita nesse caso também. Tem que ter muito diálogo, muita troca e ter muito respeito também com o tempo, né, de cada pessoa. Eu acho que é entender que esse projeto demandava isso, né, essa construção afetiva que eu tive com elas durante muitos anos também. Posso contar um caos? Também vou contar um caos. Eu acho que tem uma coisa também, além, eu acho, Fran, da sua relação de confiança já estabelecida. Eu acho que houve uma abertura do processo, né? Eu acho que era uma via de 2 mãos, né? Elas confiavam na gente e a gente confiava nelas. Então, elas davam e a gente
a gente dava e recebia, e elas, quando a gente foi encontrar lá a Suzy, na aldeia Macá, a gente perguntou sobre os artefatos ritualísticos, né? Se eles tinham acessórios específicos, porque a Suzy tinha sido recém-empossada, não é essa palavra, mas recém-escolhida, né, como a cacique daquele grupo ali. E isso era uma questão importante, porque era uma questão única, né? Era uma primeira mulher cacique ali daquela aldeia Macá. E aí a gente, caramba, será que eles usam alguns elementos? A Fran pediu para a Suzy, ela entrou, buscou as coisas e mostrou para a gente tirou fotos. E naquele momento a Alejandra entra no filme. Chega aquela menininha, ela percebe, e a gente com muita dificuldade de comunicação, né, pela língua mesmo, então a gente se comunicando muito no olhar, a menininha também entra na aldeia e chega com uma bonequinha, assim, uma mini. Tipo, a minha avó está mostrando uma coisa especial dela, que vocês pediram, eu também quero mostrar uma coisa especial minha. E ela veio e trouxe a bonequinha. Então, do mesmo jeito que a avó dela mostrou aquela faixa vermelha que a Alexandre usa no final, ela trouxe a bonequinha dela e ela esteve presente ali o tempo inteiro, junto com a avó e participando, e ali ela se colocou. Então, acho que essa abertura do processo, né, para o que aquelas mulheres ofereciam, para o que, né, o entorno nos dava, eu acho que foi muito importante. E também as coloca nesse lugar de confiança, né? Porque elas se percebem como colaboradoras, como efetivas participantes ali daquele processo, porque eles se abrem para isso. Eu estava até conversando com a minha filha, o que eu achei muito interessante, porque assim, a partir de cinema eu não entendo nada, né? Eu só entendo de assistir. Mas a história é muito rica, porque ela fala da lenda, ela fala de pessoas de culturas diferentes, né? Começa na lenda. A lenda conta que a Naipi, ela não, o limite dela é o quê? É a beira do rio, ela não vai ultrapassar, assim como as outras do outro lado também não vão passar para lá. Mas essas mulheres, como é que passarreiras, elas vencem isso. Uhum. Elas se cruzam, elas se conhecem, elas trocam culturas. Eu achei isso assim sensacional. Essa história, essa parte, assim, vocês passaram divinamente, sabe? E é difícil você imaginar quando você não vai lá, quando você não vive aquilo dali, de você imaginar como realmente é, né? As pessoas que vivem nesse entorno, que vivem nessa história. Porque a gente conhece o quê? A gente sabe que existem essas pessoas que passam as mercadorias. Mas eu nunca fui lá, né? Eles vivem daquilo dali? Vivem. Ao ver do brasileiro que não vai lá, é um trabalho marginalizado, né? É um subemprego, mas elas vivem, sobrevivem, criam a família, né? Passam a cultura, passam até uma parte assim da mulher como uma chefe de família, né? Que sobrepõe muitas vezes o homem como chefe de família no próprio lar, né? E passa isso para a filha, passa isso para a neta, né? E assim aquilo vai dando uma continuidade. Eu achei muito interessante mesmo. Porque a indiazinha, ela está aprendendo, ela está ali, ela está observando. Porque aquela cultura,
tradição do tecer, do traçar, do trançar, ela vai aprender daquela forma ali, como a avó dela aprendeu, como a mãe aprendeu, a tia aprendeu, e ela vai aprender, só no olhar, né? Eu achei tudo muito interessante. Vocês estão de parabéns mesmo, eu gostei muito. Agradecer, né, também, acho que bom que é isso, né, que o filme consegue trazer também tudo isso, né, que a fronteira, que é um lugar muito complexo, viu, gente? Eu acho que é importante dizer isso, né? É um lugar muito complexo, muito cheio de contradições, a vida dessas mulheres é muito dura, é isso mesmo, não é fácil, né, essa batalha diária de cruzar essa fronteira, esse lugar. É um trabalho, assim, marginalizado, é o subemprego, né, enfim. Essas mulheres estão batalhando. A Felícia começou com 12 anos, cruzar, né, trazer farinha de um lado para o outro do Rio, junto com a mãe, né, que vem de Assunção, enfim. Então, é isso. Mas a ideia era também a gente poder mostrar que, por mais que tenha, né, toda essa dureza, todo esse peso, bom, são pessoas que estão ali, enfim, sonhando, né, como todos nós. A gente é isso, a gente quer viver melhor, a gente sonha o tempo todo, né, em transformar essa realidade também. Então acho que era um pouco isso. E que bom que a gente conseguiu trazer isso para o filme e poder também mostrar a fronteira desde uma outra perspectiva, né, porque eu acho que isso era bem importante, né, conseguir trazer outras questões que nos mobilizam nesse lugar. E conheçam Foz do Iguaçu, gente, acho que isso também fica um convite, né? Fica um convite para conhecer, por mais que Foz do Iguaçu seja um destino turístico do mundo, né? É um lugar muito visitado, mas vamos, ao chegar em Foz do Iguaçu, pensar que a gente tem, além das cataratas, ou além de Cidade do Leste, né, o comércio. A gente tem muito mais coisas também, muitas histórias a mais do que só que está colocado ali nessa vitrine do mundo, que é as cataratas do Iguaçu. Você vê que as cataratas do Iguaçu de fato, é uma das maravilhas naturais do mundo e todo mundo tem que conhecer, do lado brasileiro e do lado argentino também. Bom, acho que a gente já pode ir caminhando para o final. Não, eu tenho data e plano. Fala. Queria agradecer e dar os parabéns. Ao assistir o filme, eu fiquei pensando nas muitas fronteiras que foram atravessadas. Primeiro, de produzir arte, não é contra a falta de incentivo, falta de valorização. Segundo, por ser essa perspectiva das mulheres. A verdadeira conquista de território é cultural. Então, fazer isso de uma forma circular, participativa, é linda, poética, a gente vê através das cenas. Terceiro, trazer essa discussão de quantas mulheres abrem mão de sua arte pela subsistência. Então, foi muito tocante aquela cena onde ela diz: hoje eu fiz muito, eu fiz de tudo, eu preciso deixar de fazer alguma coisa. Como quem diz, eu estou saturada. Quantas mães, solo ou não solo, estão saturadas, né? Mas a própria filha reforça para ela: você precisa ficar com a sua arte, não é? A fronteira também da invisibilidade. Então, fiquei muito comovida quando a indígena estava lá na cadeira vermelha, né, com uma câmera olhando para ela, e ela emocionada, ela chorando, ela agradecendo por essa oportunidade, né? Diz o Bartolomeu Campos de Queiroz que quem nos olha nos multiplica. Então, parabéns por tudo que vocês fizeram. Obrigada. Então, acho que podemos encerrar com esse comentário. Vou passar para a Fran, falar considerações finais, coisas que elas acham que são importantes, que a gente acabou não passando por aqui, e também como é que as pessoas podem acompanhar, né, o filme, a trajetória do filme. Para pedir para elas falarem onde pode. Exatamente, pois né, para acompanhar a trajetória do filme, né, fortalecer o filme nas redes, ajudar a divulgar outras sessões, né. Então vou passar para vocês fazerem essa fala final e, para não precisar voltar para mim, a gente, sigam a gente nas redes, @quasecatálogo,
Temos aí uma programação mensal até o final do ano, então nos acompanhem para poderem vir a nossas outras sessões do Cineclube. Bom, queria agradecer demais o convite para fazer o filme, o convite para estar aqui. E eu acho que é muito especial esse filme estar aqui, porque é isso, né? Ele surge entre colegas de um curso de cinema, a partir de reflexões com os estudantes. E a gente está aqui nessa casa maravilhosa, que é o Cine Arte UF, né? Que é um lugar do qual a gente tem muito orgulho, né? Uma sala de cinema maravilhosa, uma das melhores do Brasil, dentro de uma universidade pública. Então, eu acho que é isso, assim, é muito especial estar aqui. Muito obrigada. Eu fui bem dizer do filme. Eu queria também comentar aqui, eu acho que esqueci de falar, que tanto eu quanto o Tainá, eu acabei de terminar o doutorado aqui na UF, no cinema e audiovisual, inclusive sob orientação de Marina Tedegues, que é minha orientadora, então aqui. Tainá também está aqui fazendo o seu doutorado, né? E inclusive no meu doutorado eu pesquiso filmes que tratam de fronteiras, das paisagens de fronteira ao sul da América Latina e também sobre mulheres, né, que aparecem nessas telas. E o Passarreira faz parte, inclusive, dessa reflexão teórica também. Importante dizer isso, né, dessa relação também da realização e da reflexão teórica e o quanto isso é importante, né, estar junto, caminhar junto, né, a gente não pode separar a teoria de prática, isso é uma grande bobagem, a gente tem que estar caminhando sempre junto e fazendo as coisas e refletindo sobre elas também. Essa era uma questão que era bem importante de colocar também, né? Então nós estamos de fato em casa aqui, né? Nós estamos na UF, que é também nossa universidade, que nos formou e que também é outra coisa importantíssima, né? Nós somos militantes, nós somos do Sindicato Nacional dos Docentes e nós lutamos pela universidade pública, pela educação pública e todos os dias, né? E nós estamos aqui num lugar que é uma instituição pública, nós estamos lá na fronteira lutando pela universidade, pela educação, e para que nossos estudantes possam entrar na universidade, possam permanecer nessa universidade, possam sair dessa universidade fortalecidos e acreditando que a gente tem muito que avançar e muito que mudar das coisas que estão aí, né? Então acho que essa também é uma segunda questão. Sobre a trajetória do filme, a gente começou agora a trajetória de festivais, né? A gente lançou no Olhar de Cinema, em Curitiba, que é um festival bem bacana, mas a gente está com o filme para o mundo. Então, assim, ele vai estrear nas plataformas online em dezembro, na plataforma do Itaú Play Cultural, que é uma plataforma de curadoria de cinema brasileiro, gratuito, inclusive. Então, a partir de dezembro vai estar disponível nessa plataforma. E a gente vai estar circulando em vários festivais agora e também está à disposição, quem quiser entrar em contato para a gente fazer mostra, o filme tem que circular, a ideia é a gente fazer debate, conversa, universidade, cineclube, em todos os espaços possíveis. Então ele está à disposição mesmo para a gente poder fazer uma boa conversa sobre tudo que aparece em tela. Por fim, quero agradecer o contato. Enfim, aí tem uma página no Instagram, filme.passarreiras, pode adicionar e também nos escrever por ali. Ou também Freire Rebelato, enfim, Tainá, é só nos procurar, a gente está nas redes, né? Só a gente, qualquer uma de nós pode fazer esse contato aí também. E acompanhar essa trajetória. Espero que o filme possa rodar muito e poder emocionar também mais pessoas e ter vontade de conhecer mais essa fronteira. Agradeço muito ao Quase Catálogo, a Nina, essa grande parceira, que não é só parceira, né, de cinema, mas uma grande parceira de vida, de luta. E também agradeço ao projeto, a todo mundo, a Lívia, que coordena esse espaço aqui também, né, que também é uma colega, né, do doutorado, e é uma grande companheira também, e todos vocês. Acho que nada melhor do que a gente estar nesse momento com o público, com vocês, essa generosidade de vocês de assistir o filme, de estar aqui, de estar conversando, ela é muito importante também. Então, é isso. Eu fico muito emocionada de saber que a gente tem, mesmo diante das condições que a gente está vivendo no Brasil, da responsabilidade que a gente tem, inclusive, de mudar isso logo mais, agora em outubro, a gente segue fazendo arte, né? E temos que respirar de alguma forma, e temos que nos fortalecer de alguma forma, então que seja por meio de cinema, que seja por meio de outras expressões artísticas, que seja por meio, claro, da nossa consciência política, que a gente tem que mudar o que está colocado para nós. É isso. Fora Bolsonaro.